povo! Iniciamos agora o 6º vídeo da nossa série sobre temas gerais em relação à redação. Agora nós vamos falar sobre um tema específico que é impessoalidade. O que significa isso? Por que a prof escolheu falar sobre esse tema aí nesse top 6 dos nossos vídeos? Porque é muito comum vocês confundirem aquela questão do posicionamento dentro do texto dissertativo argumentativo. Então é isso que nós vamos trabalhar agora. Lembre que os demais vídeos dessa série estão aí com o link disponível na descrição desse vídeo ou no card que está aparecendo em algum lugar aqui da imagem. Vamos falar então sobre impessoalidade. Todas as vezes, meus queridos, que nós falamos sobre o gênero dissertativo argumentativo, sempre se fala que uma dissertação argumentativa, deixa até a prof organizar aqui no quadro rapidão, uma dissertação argumentativa tem como que características? Precisa de que tipos de itens para que seja considerada realmente uma dissertação argumentativa? Ela precisa versar sobre um tema da atualidade, ela precisa estar escrita em prosa, ela precisa estar organizada em parágrafos e eu preciso ter uma tese, eu preciso ter uma posição. É essencial uma tese na dissertação em relação ao tema. É o seu posicionamento, é a sua opinião, é a sua interpretação sobre aquele tema. Então, o tema é legalização da maconha. E você iniciará o seu texto afirmando, por exemplo, a legalização da maconha é um erro. Isso é posicionar-se. E muitas vezes vocês fazem confusão com essa necessidade de afirmação, necessidade de posicionamento, que depois será defendida, né? Essa posição, defendido esse posicionamento com o uso dos argumentos, e acabam por colocar a tese com o uso da primeira pessoa do plural ou primeira pessoa do singular. Então, não é isso. Não é isso por quê? Porque você precisa apresentar a sua tese, o seu posicionamento de maneira impessoal. Você não pode dizer dentro do seu texto, eu acho que a legalização é um erro. Ao meu ver, a legalização é um erro. Será um grande problema para nós se legalizarem, porque todos todos temos características que desrespeitam as leis e isso piorará a nossa situação. Gente, não, você não pode usar desse tipo de estrutura. Você vai posicionar-se? Sim, mas posicionar-se de maneira impessoal. Então agora, vamos aqui para algumas situações de erro da utilização da primeira pessoa. Lembre sempre, tá? A prof vai deixar aqui, ó, primeira pessoa do plural e singular não deve ser usada, tá? Primeira pessoa do plural e singular não deve ser usada. Quem é a primeira pessoa do singular é o eu. E quem é a primeira do plural é nós. Não deve. E não deve tanto no eu e nós, eu acho, nós acreditamos, quanto também não pode ser usado só o verbo conjugado. Então, acho ou acreditamos, pensamos, sabemos, também não deve. E a mesma coisa vale para os pronomes possessivos. Eu não posso usar meu, minha na estrutura, nosso, nossa. Por quê? Porque continua sendo marcação de primeira pessoa. Sempre deve-se usar quem? A terceira pessoa, que é a que marcará a impessoalidade dentro do texto. Então aqui, ó, certo. Vamos para análise de situações incorretas e para estruturações corretas para vocês perceberem como deve ser feito, tá bem? Vamos lá então, impessoalidade comigo, professora Ariane Budke. Olha aqui, erros. Como o candidato procedeu. Lembre sempre que todos os trechos que a prof apresenta para vocês são trechos que podem ter mais problemas do que esses que eu destaco. Ou às vezes podem ser trechos também que estão perfeitos. Mas nesse caso aqui é um trecho que tem mais problemas do que esse da impessoalidade que a prof destaca. Vamos lá, foco nas partes com erro, que são essas em verde.
Perceba lá como o candidato fez, ó. Devido às quedas constantes de desempregados no nosso país. Nosso, ó, a marcação da primeira pessoa do plural, que é condenada. No país, era só dizer no país. Pronto, ficaria impessoal já. Depois temos erros de crase, depois queda constante de desempregados. É meio estranha, né? Meio estranho, porque tá em queda o desemprego. Se o desemprego está em queda, é bom, porque significa que tem mais emprego. Então, ficou incorreto aqui. Agora, olha lá. Ao meu ver, os países têm contribuído cada vez mais na entrada de brasileiro que garantem suas economias. Daqui tem vários erros de pontuação e acentuação, né? Mas, ó, ao meu ver, gente, não. Era só ter dito, os países têm contribuído. Cada vez mais também não fica legal, tá? Tenta eliminar. Tem contribuído para. E fechou. Afirmou, tá claro, tá objetivo e está impessoal. Então, nada de ao meu ver. Agora, olha aqui na linha 18. Por esse motivo, ouvimos em jornais, TV, que os brasileiros têm cooperado junto. Aqui, de novo, temos outros problemas de acentuação. Ouvimos, nós ouvimos. Nada disso. Isso aqui é a marcação de primeira pessoa do plural. Ou ouvir também não deveria ser. E agora, olha como esse texto, o candidato, ele está flutuando. Porque aqui embaixo ele diz assim, ó, diante do exposto, constata-se que, ó, aqui está certo, porque aqui está na terceira pessoa. Constata-se que o contrabando está causando muitos prejuízos à sociedade. E agora, nas demais partes, utilizou da primeira pessoa. Provavelmente isso aqui, sabe o que é? É a utilização de esqueleto. Então, gente, o esqueleto só dá certo em que situação? Quando você sabe o que precisa ser escrito nas demais partes. Como esse diante do exposto constata-se que é muito indicado pelos professores, utilizou a forma correta aqui, que estava no esqueleto, mas nas demais partes não, fez a marcação de primeira pessoa. Então, tenha muito cuidado com isso. Agora, mais um exemplo aqui de formas corretas. Nesse ponto aqui, a candidata usou muitas afirmações e utilização de conectores, expressões de transição para marcar essa impessoalidade. E olha como ficou bem feito. Então, ela iniciou lá, ó, de acordo com a organização, transtornos mentais são aqueles caracterizados, então jogou para a organização. Segundo a OMS, cerca de 86% da população sofre. Nesse sentido, a influência negativa da sociedade sobre o tema e as baixas medidas são desafios a serem superados. É evidente que os distúrbios são encarados de maneira banalizada. Essa banalização se dá, ó, sempre usando um terceiro para fazer a afirmação e a marcação da posição dela. Prejudica o diagnóstico, de acordo com a OMS também. A baixa utilização favorece o elevado número. Então, ó, é a interpretação dela de que a baixa utilização de planos de prevenção favorece. Mas ela não falou, eu acho que a baixa utilização favorece. Não, a baixa utilização de planos favorece. Já é possível notar maiores, faltam ainda maneiras alternativas. Assim sendo, problemas psicológicos acometem grande parte da população, portanto, é fundamental educar eu acredito que é fundamental educar a população. Não, é fundamental. Você só faz a afirmação utilizando dos verbos na terceira pessoa ou utilizando de um outro elemento para afirmar. E o outro elemento, consequentemente, vai estar na terceira pessoa, como é o caso ali, né? A baixa utilização de planos favorece o. Tenha muita atenção. Isso é posicionamento dentro do texto. Isso é manutenção da tese. Não use primeira pessoa do singular, nem primeira pessoa do plural. Nem o eu, nós, nem os verbos conjugados nessas pessoas e nem os pronomes relacionados a essas pessoas. Tá bem, meus queridos? Com essa, finalizamos esse 6º vídeo da nossa série, o link para os demais vídeos em que falamos sobre estrutura da dissertação argumentativa, como estruturar o texto quando a proposta é em tópicos, falamos de margem, de rasura, de translinação, de palavras estrangeiras, falamos também sobre o título. Estão aqui, ó, os links estão aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal da Nova, inscreva-se, ative as notificações para receber informação sobre todos os conteúdos de qualidade que nós publicamos aqui e disponibilizamos a vocês gratuitamente.
Deixo aqui para vocês as minhas redes sociais, @ArianeButic, o meu Instagram, para envio de qualquer dúvida, questionamento, elogios e críticas, e aqui o nosso canal do YouTube. Com essa, finalizo e espero vocês em outros momentos. Beijos e até!